Agora coisa polêmica, hein? Qual a maneira de convencer os potenciais clientes de que será realmente rentável investir um capital alto para constituir e manter uma holding? Que é ótimo, porque assim, ó, tá cheio de gente por aí vendendo holding como se fosse comércio, né? Como se fosse um mercadinho. Pega holding, pega outra holding, pega aqui para ti também, todo mundo tem que ter holding. Galera, holding não é para todo mundo. Tá? Holding não é para todo mundo. Holding é para quem? É para quem vai ser vantajoso. Tá? Na minha opinião, eu não gostaria que nenhum aluno meu ficasse empurrando holding por aí. Você tem que ter conhecimento da ferramenta, da solução, você tem que ser capaz de identificar oportunidades, fazer a venda disso, fazer o fechamento, a apresentação, a entrega, o planejamento em alto nível, cobrando muito bem por isso, mas só para quem é vantajoso. Então vamos pensar o seguinte, você vai ter ali um cliente, um empresário, uma família, o que quer que seja, que se não fizer nada, né? Ou seja, se não fizer nada, o que vai acontecer? Qual é o tipo de bem que ele tem, qual é o tipo de rendimento que tem, qual é a carga tributária sobre isso. Lá na frente, né, se tiver um planejamento sucessório envolvido, porque nem sempre, tá? Às vezes a holding é pensada mais em curto prazo, numa economia mais pontual agora do padrão do que a pessoa tem. Mas vamos colocar o planejamento sucessório junto? Então, lá na frente, quando vier a falecer, quanto que vai incidir de TCMD? Como que isso vai ser pago? Então você vai desenhar esses cenário zero, né? Se não for feito nada. E aí a gente começa com as possibilidades, com as soluções possíveis. Olha, se ele fizer um testamento, legal, se fizer um testamento, vai ter uma organização lá do inventário, mas vai continuar tendo inventário, vai continuar tendo ITCMD lá na frente. A gente sabe qual vai ser a regra de base de cálculo lá na frente? Não. A tendência do governo é melhorar ou piorar a carga tributária para o contribuinte? A alíquota, será que vai continuar sendo só até 8% como é hoje? Ou será que lá na frente vai ser mais caro? Bem, a gente já está vendo aí a reforma tributária batendo na porta dizendo, olha, vamos subir a alíquota do ITCMD, ou do que quer que seja a sigla do novo imposto que incida sobre a herança. Isso já está assim, muito ventilado de forma bastante recorrente quando a gente olha, né, para as notícias especializadas em reforma tributária. Então, comparando o cenário zero, não fazer nada, com fazer alguma coisa, onde você vai demonstrar para o cliente que vale a pena? Ou vai ser no payback tributário, né? O que é o payback tributário, Caio? É o seguinte, olha, do jeito que é feito hoje, né? Você paga quanto e vai pagar quanto? Se você fizer o planejamento, fazer o testamento não deu certo, né? Porque, não vai ficar tão vantajoso. Será que fazer o testamento e junto fazer lá uma previdência para poder resgatar isso? Já estamos com notícia de governo querendo tributar ITCMD, né, no caso de previdência privada, por exemplo, que é transferida. Já não deu muito certo aqui, vamos para outro caminho. E aí tem a nossa querida holding. A gente pode trabalhar com holding como estrutura para planejamento tributário, para proteção patrimonial, mas também para planejamento sucessório. E aí, se eu faço hoje a holding, e aí a gente vai falar do tal do payback tributário. Se eu faço hoje a holding, eu tenho hoje o custo dela. O meu honorário, que eu vou fazer o planejamento, custas de cartório, se for transferir imóveis, se o patrimônio envolve imóvel. Eu vou ter o ITCMD, se eu já fizer agora a doação das cotas para os filhos, me reservando usufruto, fazendo o planejamento. Beleza, eu vou ter agora. Mas eu vou deixar de ter no futuro. Eu antecipei. Então, para o fluxo de caixa, talvez não seja tão interessante, né? Eu estou gastando agora uma coisa que eu ia gastar lá na frente. Só que lembra, lá na frente, a tendência do patrimônio é valer mais. A tendência do governo é implicar com uma base de cálculo maior. A tendência do governo é aplicar uma alíquota maior. Então, seja pela valorização do patrimônio, pela implicação de uma base de cálculo mais alargada ou de uma alíquota maior, eu tenho quase certeza, sem nem conhecer o caso do teu cliente, provavelmente fazer algo agora é melhor do que não fazer nada e contar com a sorte
no futuro. E o payback tributário vai ser o quê? Beleza, eu desequilibrei o fluxo de caixa agora. Então, eu vou ter um pico de gasto agora. Só que eu vou ter uma economia gerada lá na frente. Se esses bens, por exemplo, eles geram renda, é mais fácil ainda. Imagina que você tem um cliente que tem vários imóveis que ele aluga e ele paga imposto na pessoa física. Ele paga lá a alíquota do IRPF, a alíquota nominal tendendo a 27,5%. A gente que é contador sabe que a alíquota efetiva não é essa, mas vai ficar ali nos 22%, 23% com muita tranquilidade, né? Então, considerando isso, quando ele cria a holding e tem esse pico de investimento na estrutura, ele depois leva esse imóvel para uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica tem uma receita de aluguel que tributa 11,33. 0,65 de PIS, 3 de COFINS, 32,15 para o IR, 32,9 para a contribuição social. Ou seja, mais vantajoso do que na pessoa física. Portanto, mês a mês, a pessoa tem uma economia tributária. Qual é a conta que a gente vai fazer? Olha, quanto que ele gastava na pessoa física ou quanto que ele gastaria não fazendo nada versus quanto que ele tem de gasto, né, tributário agora na pessoa jurídica. Ah, Caio, mas não é só o gasto tributário. Não é mesmo. Tem o honorário mensal dessa contabilidade, que você, que é o contador da holding, vai cobrar um honorário para manter essa holding no seu dia a dia. Então a comparação que eu vou fazer é quanto que ele gasta hoje na pessoa física versus quanto que ele vai gastar na pessoa jurídica. Então, IRPF versus tributação na pessoa jurídica mais o honorário mensal, vamos ser justos nessa comparação, vai dar um valor de economia, né? Essa economia você vai fazer o quê? Vai pegar tudo que ele gastou, que ele vai gastar fazendo a holding e dividir por essa economia. Então você vai dizer o seguinte, olha, em tantos meses a holding se paga. Eu acabei de ensinar para você a fazer o payback tributário. Legal, né? Só de fazer isso você vai conseguir dizer assim, olha, essa holding vai se pagar. Você vai poder usar esse argumento. Meu amigo, eu tô te oferecendo um negócio tão bom que esse negócio, quem vai me pagar é a economia que eu tô gerando para você. É um negócio tão bom que ele se paga, ele se custeia. Porque isso que é importante, é o cliente perceber, ter a segurança de que é um bom negócio. E você só vai conseguir comprovar para ele que é um bom negócio, não é na confiança na tua palavra, é mostrando cenários. Olha, se você fizer essa holding, vai te custar tanto. Se você deixar na sorte, olha, do jeito que é hoje, lá na frente vai te custar tanto. Só isso já vai valer a pena. Porque ele vai deixar de ter custo de inventário, ele vai deixar de ter custo com o honorário do advogado do inventário, etc. Então há uma troca ali, ok? Normalmente o honorário do inventário é cobrado percentual do patrimônio como um todo, né? E aí você vai colocar esses pontos de interrogação. Será que teu patrimônio não vai valer mais lá no futuro? Será que não vale fazer isso agora e estruturar o teu patrimônio daqui para frente já nessa pessoa jurídica, nessa holding que a gente está constituindo? Será que daqui a pouco não vai custar mais caro fazer essa cessão, essa transferência causa-morte, essa doação em vida, o que quer que seja? Será que a gente não tem que aproveitar agora essa oportunidade? Ah, Caio, mas pô, o momento de desembolsar o dinheiro não é agora, eu não tenho esse dinheiro agora. Ok, se a gente já entendeu o valor que a coisa tem e que o valor da coisa, do planejamento, é maior do que o custo que ela vai ter, se o problema é fluxo de caixa, vamos trabalhar em forma de pagamento, sem problema nenhum. E é isso que eu quero que você tenha segurança. Você tenha segurança de entender que holding é um bom negócio, tanto é bom negócio que você vai se sentir bem em oferecer para o teu cliente que aquilo vai ser muito bom para ele.